Axé. Nesse vídeo nós vamos falar dos nossos queridos cambones. Isso mesmo, dos nossos cambones. Os cambones na Umbanda e sua fundamental importância. São fundamentais no terreiro. Gira de Umbanda sem cambone, não tem gira. É complicado. Né? Assim como quem tem curimba também não consegue ficar sem a curimba, não é verdade? Então os cambones são de extrema importância dentro do terreiro, dentro do espaço sagrado. E a importância dos cambones, requisinho, hein? Dica, tripuco do trovão agora, hein? Cambones. A principal função dos cambones dentro do espaço sagrado de Umbanda é principalmente com os assistentes. Surpresa? Surpresa? Todo mundo acredita que a principal função dos cambones é para com os guias. E analisando, durante esses mais de 25 anos de jornada mediúnica, com tudo que eu aprendi, com os grandes mestres, dos quais passaram pela minha vida, hoje, os cambones são fundamentais dentro de um terreiro de Umbanda, principalmente, não só apenas, principalmente para os assistentes, para o pessoal que vem em busca de auxílio no terreiro. Calma, eu vou explicar o porquê. Vamos lá. Com essa nova Umbanda, vamos dizer assim, entre aspas, né? Quando eu comecei na Umbanda, em 1993, melhor voltar no passado um pouquinho, para a gente entender isso agora na frente, não se tinha material para estudar. Era muito difícil a gente ter acesso a livros bons de Umbanda, era muito difícil. Rubens Saraceni, que foi um grande organizador da religião de Umbanda, né? Um mestre, um grande mestre, que deixou aí mais de 50 livros psicografados, enfim, que nos ajudou muito a organizar a religião, a fundamentar e a estruturar o contexto religioso dentro da Umbanda, surge a partir de 1995. E aos poucos o material vai surgindo, a base vai surgindo. Antes disso era bem complicado. E até hoje, muitas pessoas ou não conhecem, ou talvez não gostam dos fundamentos de Rubens, mas de tudo que eu já vi, de tudo que eu já presenciei, das várias vertentes que eu já vi e já frequentei, e eu sou suspeito em dizer porque gosto muito de Rubens, foi a fundamentação que mais me atraiu, mais convincente, mais pé no chão. Que realmente tem fundamento, que realmente tem lógica as coisas que a gente estuda. Não é aquela coisa imaginária, aquela coisa fantasiosa. Os livros instrutivos de Rubens são muito organizados e bem fundamentados, com lógica. E isso está vindo no contexto agora atual da nossa religião. Então muita gente está estudando, muita gente faz teologia, faz sacerdócio, faz cursos complementares como este, entre outros. Cursos presenciais, cursos EAD, todos muito bons. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora, nesse novo contexto de Umbanda, nós temos e estamos caminhando para a era do conhecimento. Não precisamos mais ficar presos a dogmas, mitos e mistérios que antigamente se tinha na religião. Nós não precisamos mais de vivenciar uma Umbanda engessada. Todos os guias espirituais que se manifestam na Umbanda, logicamente, com exceção dos orixás naturais, que a gente vai falar isso mais para frente, né, porque o orixá se manifesta sim no terreiro, né, não os maiores, a gente vai explicar detalhadamente isso, né, não os orixás maiores, que são energias divinas, e a gente vai explicar cada trono divino desse aqui um pouquinho mais para frente no curso. Né? Mas os naturais, aqueles que habitam dimensões, que trazem a força do orixá de forma pura para o terreiro, aquele axé que a gente fala, se manifestam, né, com exceção desses orixás naturais. Com exceção de Exu-Mirim e Herê, todas as outras linhas de Umbanda, esses espíritos já foram encarnados. São espíritos que já vivenciaram a experiência da vida material. Todos eles sabem, e mesmo esses outros que eu disse, né, com exceção dos orixás, que não utilizam esses instrumentos e nada, não se comunicam também, no axé deles no terreiro,
Exu Mirim e Herê também têm conhecimento espiritual. Eles passam por uma escola, uma espécie de escola espiritual, onde eles adquirem todos os conhecimentos para se manifestar em terra. Ou seja, todas as linhas de Umbanda conhecem o nosso sistema. Eles estão graus mais evoluídos do que nós. Isso leva a crer que eles sabem acender um palito de fósforo, que eles sabem acender um isqueiro, que eles sabem acender um maçarico. Que o que interessa para nós não é o instrumento, é o fogo, é a chama. Um exemplo só. Eles sabem abrir uma caixinha e pegar o seu material. Eles sabem tudo sobre nós. Eles sabem que não podem machucar a matéria. Então eles incorporam de forma serena e desincorporam de forma serena. As extravagâncias que ocorrem em muitos terreiros, muitas vezes, é mediúnico, é do médium. Infelizmente. De um médium indisciplinado e talvez que não está estudando, que não está acompanhando a evolução da religião de Umbanda. E aí a sombra do médium se destaca e acabam acontecendo as coisas indesejáveis que muitas vezes a gente vê nos terreiros de Umbanda. Então os guias sabem sim, nosso sistema, sabem tudo sobre nós, sabem manipular tudo que a gente manipula. Sendo assim, os cambones são mais para os assistentes ou mais para os guias? Os guias, com o seu material dos médiuns do lado, uma caixinha, o famoso kit macumba, que a gente costuma falar, logicamente, num contexto de brincadeira e descontração nesse momento, a gente carinhosamente brinca com a gente mesmo, não é verdade? Então, se tiver um kit do lado, com os materiais do médium, com os materiais do guia, ele vai manipular, ele sabe mexer. Não é quadrado. Os cambones vão ter tempo para auxiliar aquelas pessoas que estão vindo no terreiro a primeira vez, aquelas pessoas que têm dúvidas, aquelas pessoas que precisam de um aperto de mão, aquelas pessoas que precisam de um abraço, que precisam pegar na mão de alguém para ser direcionado até a frente de um guia, que precisam da ajuda de alguém para sair do terreiro, que precisam de uma orientação ao final da consulta, que precisa do cambone muitas vezes para auxiliar na fala do guia. Os guias devem ser compreendidos sempre. A gente deve usar o animismo positivo para ajudar nesse processo. Porém, os cambones vão ter tempo para isso também. Conseguiu entender? Os cambones são fundamentais no terreiro, de extrema importância, principalmente com os assistentes, com os consulentes. O nome que você diz aí no seu terreiro. Depende, varia de região para região do Brasil. Se o terreiro tiver uma disciplina, tiver um contexto de educação e de estudo, os cambones são fundamentais para auxiliar os consulentes, para auxiliar a assistência. As entidades sobem sozinhas, vão embora sozinhas, sem machucar a matéria, porque eles sabem disso. Manipulam nossos equipamentos, nossos apetrechos, nossos elementos magísticos, o nome que você quiser dar, naturalmente. Naturalmente. O cambone não precisa ficar acendendo charuto, o cambone não precisa ficar acendendo cachimbo, não precisa ficar pegando as coisas pro guia, salvo se tiver algum lugar longe, alguma coisa de algum trabalho especial no terreiro, precisa buscar em algum armário, alguma coisa assim, tudo bem, né? A gente vai ter um certo respeito com a entidade também, não ficar se deslocando tanto para ter que fazer esses trabalhos, né, que podem ser feitos também pelos cambones. Mas são salvas as exceções. Raras. Se os médicos tiverem seu kit do lado, como eu disse, as entidades vão se virar tranquilamente e não é falta de respeito nenhum, eles até gostam de fazer isso. Porque eles sabem que eles estão ajudando duas vezes. Eles estão ajudando a eles, os médicos, as pessoas que estão vindo ali, agilizando o trabalho. E os cambones vão ter tempo para outras coisas de mais importância ainda e que o terreiro depende sim deles. De forma fundamental. Que auxiliar essas muitas pessoas que vêm em busca de auxílio espiritual. Então, novamente dizendo, não estou aqui para mudar o contexto nem a ritualística nem a liturgia de seu terreiro. Se for de forma diferente, respeite-a. Respeite seu sacerdote, respeite seu terreiro. Porém, se for aberto às sugestões e às dicas, uma sugestão sempre válida, né? Hoje em dia, no terreiro do qual sou sacerdote, funciona desta forma e maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. Os cambones se sentem muito úteis. Se sentem muito úteis. Eles têm um momento de desenvolvimento deles também,
tem o momento dessa ajuda com os assistentes, com os consulentes, tem o momento deles com os guias espirituais também, e tudo fica lindo, maravilhoso. Porque a função principal do Cambone é essa. Cambone. Tem muita gente que fala cambona ou cambono, né? Com o gênero aí de sexo. Então a gente fala cambone porque já serve para homem e para mulher. Facilita para a gente. Né? Não que esteja errado de forma alguma, não existe verdade absoluta, mas o termo talvez mais correto seja cambone, porque já serve tanto para mulher quanto para homem. Aquele que estiver mais próximo vai estar auxiliando aquelas pessoas que estão precisando naquele momento. Tá certo? Também é um outro tema que a gente pode estar conversando lá no nosso grupo secreto do WhatsApp, tirando dúvidas, informações, ver como que funciona, sempre respeitando a verdade do outro irmão, da outra irmã, né, que nós não estamos para julgar ninguém e nem muito menos para mudar a ritualística de nenhum terreiro. Estamos aqui apenas para ensinar um contexto geral da Umbanda e dar dicas, os requisinhos, né, os pipoquinhos do trovão, para talvez melhorar a dinâmica e a desenvoltura do trabalho do seu terreiro e do seu também, logicamente. Né? Se você não sabia, agora sabe. E quando a gente sabe, a gente semeia e a gente passa a trabalhar de forma diferente, passa a trabalhar de forma mais espontânea e sem medo de errar. Né? Sabendo o que está fazendo. O curso é justamente para isso. Né? Muitas vezes tem um outro aluno que fala assim, nossa, mas as videoaulas são até curtas, né? Sim, porque a gente está indo de forma objetiva, sem enrolação, sem aquela coisa de saiu da onde, de origens, isso é lá na teologia que se faz. Né, os detalhes, de onde surgiu, de onde saiu, né, quem foi quem, de onde que apareceu a religião, né, esses detalhes, nomes, etc. Né? Isso a gente aprende lá em teologia de Umbanda, lá no curso sacerdotal, a gente aprende mais detalhes. Aqui é um curso direto, curso objetivo e simples, com uma linguagem simples, para que a gente possa enfim, aprender de fato como agir, como se posicionar no terreiro de Umbanda, sem ficar imitando o vizinho, sem saber o que está fazendo. Sabendo o que está fazendo dessa vez, né? Que agora a gente sabe. Tá certo? Então os cambones são maravilhosos, de extrema importância no terreiro, muito úteis e principalmente para os consulentes e assistentes. Logicamente. Tem as exceções e que vão ajudar os guias, logicamente. Né? Isso é óbvio, né? Mas a principal função é essa. Auxiliar os assistentes, auxiliar os consulentes para esse trânsito entre assistência, entidade, terreiro, né, ou outros movimentos, se o terreiro tiver outros departamentos funcionando no mesmo dia. E é para isso que os cambones vão estar lá, principalmente. Logicamente que tem os outros afazeres, ajudar os guias, enfim, né, mas de outras formas, né, não nas formas que eu já citei anteriormente aqui, né, manipulando os elementos, coisas que os guias conseguem fazer tranquilamente e fazem. Tá certo? Então, nessa videoaula é isso que eu queria passar para vocês. Dúvidas? Estamos lá no grupo secreto. Sugestões? Também estamos lá. Muito axé. Até a próxima aula.